Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio errou a escalar um time com muitos reservas contra o Ceará e este erro custou ao time 2 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. 2 pontos absolutamente desperdiçados. Neste vídeo eu vou te falar sobre isso. Vamos lá então, gurizada, vamos falar do empate do Grêmio 1-1 contra o Ceará fora de casa. O Grêmio com um time muito mais do que misto, muito mais próximo do reserva. E eu quero falar sobre esse conceito que o Renato está impondo ao Grêmio na abertura do Campeonato Brasileiro, logo nas primeiras rodadas. Antes eu quero te convidar para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e, gostando do vídeo, deixe aí o seu like. Jornalismo esportivo com a marca da imparcialidade e da isenção editorial. Bem, o Renato colocou praticamente um time reserva com alguns titulares para encarar o Ceará fora de casa. Já na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o que no meu entendimento é incompreensível. O primeiro argumento para a minha crítica ao Grêmio e à escolha do Renato é que o Grêmio vem de uma parada longa, como todos os clubes, de 3 meses e meio. Jogou meia dúzia de partidas no Campeonato Gaúcho, vem de um Granal desgastante, depois venceu o Fluminense na Arena no final de semana e poderia agora ter dado sequência aos titulares. O Grêmio precisa fortalecer o seu encaixe, ter ritmo de jogo, e aí eu já estou entrando no segundo argumento. Em setembro será retomada a competição mais importante para o clube, a Taça Libertadores da América, e aí não haverá alternativa, o Renato terá sim, a exemplo de todos os técnicos brasileiros aí que estão envolvidos com 2 competições, Libertadores da América, terá sim que preservar alguns titulares. Então agora não é preciso. A Libertadores começa daqui a um mês. Lá na frente, o rodízio será inevitável. Mas agora, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio indo de voo fretado para Fortaleza, poderia ter um time com mais titulares e, quem sabe, preservando, invertendo a pirâmide e preservando 1 ou 2 jogadores. Essa história de colocar um time que não treina, descaracterizado, acabou custando ao Grêmio 2 pontos. O Grêmio com um dos seus zagueiros titulares, o ideal seriam os 2. O Grêmio com o Diego Souza na frente, portanto com 2 ou 3 jogadores titulares, construiria uma vitória tranquila sobre o Ceará e hoje já teria 6 pontos na tabela, uma bela arrancada. Vamos lembrar que o Palmeiras empatou nessa rodada com o Fluminense, tem apenas 1 pontinho no Campeonato Brasileiro e é concorrente direto, e o Flamengo perdeu as 2, surpreendentemente tomou 3-0 do Atlético Goianiense, e não sei se não vai entrar em parafuso, em alguma rota de colisão o Flamengo, com 2 derrotas na competição, especialmente essa 3-0 para o Atlético Goianiense, que não é candidato a nada, a apenas ficar na primeira divisão. Esta é a luta do adversário do Flamengo, que lhe impôs 3-0. Então seria um grande momento para o Grêmio livrar 6 pontos do principal concorrente, aquele que todo mundo diz que é o bicho-papão do Campeonato Brasileiro. E aqui eu estou entrando no meu terceiro argumento. Este campeonato não tem bicho-papão, por uma série de fatores. Sobre o Flamengo, que continua sendo o melhor time do futebol brasileiro, eu digo o seguinte: trocou o técnico, e o técnico, o Mister aqui, ainda que seja apenas um bom treinador, mas ele encaixou com o Flamengo. O melhor trabalho da trajetória do Mister é justamente no Flamengo. Então ele sai, desanda um pouco, entra em desarmonia aquele grupo fechado, comissão técnica e jogadores. O Flamengo não costuma ter sequência de trabalhos longos, de 2, 3 anos, o que a gente já viu no Palmeiras, no Inter, no Grêmio, no Corinthians. O Flamengo não costuma. O Flamengo, invariavelmente, é time para um grande campeonato, um tirão. Uma estocada. E aí ele fez isso ano passado. Eu não estou dizendo que o Flamengo não vai ganhar nada. Estou dizendo que o Flamengo não é tão bicho-papão assim a partir da troca da comissão técnica e de um outro aspecto. As competições se afunilam, se aglomeram. Dificilmente nós teremos um campeão brasileiro e simultaneamente campeão da América. Vai ser muito difícil que se alcance isso este ano. Então o Grêmio é sim candidato ao título. Mas o Renato precisa encarar isso. O Renato precisa vestir essa condição. O Renato precisa assumir que o Grêmio é candidato ao título, junto com o Flamengo, junto com o Palmeiras num primeiro momento. Um pouco mais atrás, se repetiu o futebol antes da pandemia, ou a expectativa que se tinha, o Internacional. O Atlético Mineiro está surpreendendo.
E aí a gente começa, bom, pode ter uma surpresa, o Corinthians pode encaixar lá na frente, não está com muito sinal disso, o São Paulo também não dá demonstração disso, a gente pode ter alguma outra surpresa, algum time que consiga se reagrupar, mas não passa muito disso. Esse é um campeonato brasileiro aberto. Com exceção de Flamengo, Palmeiras e um pouco mais atrás o Internacional, e agora, como emergente, o Atlético Mineiro do Sampaoli, bem, não tem mais um time que a gente possa dizer, puxa vida, esse time aí é melhor que o Grêmio. O Grêmio tem um dos melhores grupos de jogadores do futebol brasileiro, na minha opinião, o segundo melhor. Atrás apenas do Flamengo e superior ao Palmeiras. O Palmeiras, o seu melhor momento do ponto de vista de elenco, de grupo, passou alguns anos atrás, mas ainda é um grupo competitivo. Ainda é um bom grupo de jogadores com capacidade para agora, embalado pelo título paulista, de se reagrupar e, quem sabe, encarar a competição também como candidato. Bem, sobre o empate com o Ceará, propriamente dito, o Grêmio teve alguns jogadores que realmente tiveram um bom futebol, eu quero destacar o Isaac, e está se afirmando, é um lançamento do Renato no Campeonato Gaúcho, o menino está indo bem, ele está provando que ele não joga apenas na meia, ele pode entrar no ataque, então eu gostei do Isaac, me chamou a atenção. O Renato, em vários momentos da partida, inverteu o posicionamento, né? O Alisson jogava antes pela direita, o Everton pela esquerda. O que se imaginava? Que o PP entraria pela esquerda. Não. Ele, em vários momentos da partida, ele inverteu. O Alisson foi para a esquerda, lembrando o Alisson do Cruzeiro, naquele posicionamento, e o PP para a direita. Eu espero que isso não signifique o PP guardando lugar para o Robinho, contratado essa semana junto ao Cruzeiro, que joga ali pela direita, mas pode ser uma alternativa que o Renato esteja pensando. Então, o Renato inverteu isso em alguns momentos, depois os dois cansaram na segunda etapa, não tiveram mais gás para segurar o mesmo ímpeto, mas foi um posicionamento interessante. Dois jogadores abaixo, o Cortez especialmente, no segundo tempo com muitas deficiências na marcação, praticamente comprometeu na segunda etapa, por pouco o Ceará, às suas costas, não chegou ao segundo gol. O Cortez está se recuperando, testou positivo para o Covid, deve ter tido algum prejuízo físico, então pode-se entender também por conta disso. E o Thiago Neves, que entrou ali aos 26, 27 do segundo tempo, tecnicamente mal. Eu não vou criticar o Thiago Neves por envolvimento na partida. Eu não vi ele disperso no jogo, não, eu vi ele correndo, tentando marcar a saída de jogo do Ceará, mas tecnicamente 3 ou 4 passes errados, alguns passes laterais, nada de ímpeto, muito distante, uma caricatura daquele Thiago Neves que nós vimos jogar no Fluminense, no Flamengo ou mais recentemente no Cruzeiro, nos bons momentos em que ele viveu no Cruzeiro. Então o Thiago Neves, o Renato vai ter que dar sequência para a gente poder fazer uma avaliação mais correta, mais honesta e mais justa. Então assim, o resultado é ruim para o Grêmio, porque o Grêmio com 2 ou 3 jogadores mais qualificados, um na defesa, um no meio e um no ataque, isso já seria suficiente para o Grêmio construir uma vitória, sair de Fortaleza com 6 pontos, né? Porque seriam 6 pontos. O Grêmio ganhou do Fluminense, o Grêmio arrancaria com 6 pontos, ali ponteando junto com os líderes da competição, que seria realmente muito positivo para encarar o Corinthians na Arena neste final de semana. Mas, se a direção do Grêmio não intervir, não chamar o Renato na chance de falar assim, a gente quer disputar o título do Campeonato Brasileiro, a gente quer ganhar. Se ficar nessa de administração e esse esquema do Renato de colocar equipes muito descaracterizadas, quando no meu entendimento ainda é desnecessário, lá na frente terá que ser talvez uma exigência pela concomitância das competições, se a direção não o fizer, se delegar, entregar a chave para o Renato, esse será o Grêmio, de oscilações, de pontos desperdiçados e que lá na frente vão acabar fazendo falta. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.